Bom, muito boa tarde presidente, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui no plenário, a quem acompanha através da Rede Câmara. Hoje a gente vota o orçamento, hoje a gente faz a discussão da LOA, da Lei Orçamentária Anual, sobre, sem dúvida, a legislação mais importante que a gente pode discutir aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Não existe política pública se não houver orçamento adequado para essa política pública. Então, quando a gente se depara com um projeto de lei como esse, a gente já tem feito essa discussão há algum tempo, seria interessante que a Câmara se dedicasse, de fato, a conseguir debater os pontos que são extremamente fundamentais. Queria começar, inclusive, o discurso dando parabéns ao vereador Sidney Cruz, relator do orçamento mais uma vez. O vereador Sidney sempre se apresenta muito solícito a discutir aqui com os parlamentares sobre o orçamento. Também a gente percebe um empenho muito grande do vereador para conseguir melhorar a peça orçamentária que chega do Executivo. Esse ano, inclusive, apresentei algumas emendas que chamam mais ou menos 300 milhões de reais para alguns pontos que eu vou debater aqui e que acho importante serem citados. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes, como o próprio vereador disse aqui, a política é a arte do possível, mas a gente tem apontado que o que é possível ser feito está muito aquém, está muito abaixo da possibilidade, da capacidade que a cidade de São Paulo deveria ter, já que é a maior cidade da América Latina e já que a gente não tem um orçamento desprezível. A gente sabe que a gente tem um orçamento considerável na cidade, inclusive um orçamento que ficou muito tempo nas mãos do Ricardo Nunes rendendo enquanto o povo estava precisando desse orçamento. Um dos pontos que para a gente é fundamental é a gestão mais básica da cidade, é o dia a dia das pessoas, né? Imaginar que as pessoas estão perdendo suas casas, que elas estão sendo invadidas pelas águas da enchente e que isso não é um tema novo na cidade de São Paulo, que todo ano, todo final do ano e todo começo do ano a gente tem debatido esse mesmo tema e ao mesmo tempo a gente vê que a gente não tem investimentos consideráveis em áreas em que a gente já alertou no ano anterior. É muito frustrante. A gente sabe, por exemplo, que a região do Sapopemba, que é uma região que sofreu imensamente no ano passado, não realizou obras planejadas ainda esse ano. A gente teve um grande problema no ano passado e provavelmente teremos um grande problema no começo do ano que vem, infelizmente, porque o que a gente sabe de lá e o que a gente conversou lá dentro da subprefeitura é que até maquinário simples para fazer ali o tratamento nos córregos que tem na região, a subprefeitura não tem acesso. Então, mais uma vez, a gente vê o prefeito que não planeja correr, mais uma vez, atrás de obras emergenciais, quando a gente está falando de um tema que é repetitivo e que a gente sempre fala todos os anos aqui na cidade de São Paulo, como as enchentes. Inclusive, a gente denunciou, durante a discussão desse orçamento nessa casa, já em outro momento oportuno, que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo aparece com um recurso muito pequeno, que as obras emergenciais também apareciam com recursos muito pequenos, em algumas situações até com um orçamento de R$1.000 para falar de um tema tão sério dentro da cidade de São Paulo. Queria chamar a atenção também para alguns outros temas que são muito importantes aqui para a gente, que a gente também tentou discutir com o relator do orçamento e pensar um orçamento maior. Uma das coisas que a gente tem falado bastante é sobre o problema da drogadição e como isso, infelizmente, tem afetado jovens e adolescentes aqui na cidade de São Paulo. A gente sabe que a gente tem novas drogas sintéticas como o K9, o K2, e isso tem se aprofundado e feito um estrago muito grande nas periferias da cidade, sobretudo com crianças e adolescentes. A gente apresentou, então, uma emenda ao orçamento para que a gente pudesse suplementar os recursos para o CAPS infantil, que atende crianças e adolescentes, porque é o CAPS que faz uma política de acompanhamento dessas crianças e adolescentes. E a cidade de São Paulo conta hoje com apenas um desses equipamentos para fazer a gestão e o tratamento de todas as crianças e adolescentes que estão com problemas de drogadição na cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo inteira conta com apenas um CAPS, que obviamente não vai dar conta da demanda de atendimento da juventude para um dos problemas mais graves em qualquer território que você passa. Onde estava no Jardim Maravilha, na cidade de Tiradentes, conversando com a população, como o nosso gabinete faz, e
Isso era uma demanda apresentada muito fortemente. Olha, a drogadição, as pessoas estão na rua, elas precisam de ajuda. As pessoas não odeiam as pessoas que estão na rua. As pessoas não querem eliminar as pessoas que estão na rua. As pessoas pedem para que elas tenham atendimento. E quando a gente está falando de criança e adolescente, como isso seria possível se a gente estiver falando apenas de um CAPS para atender a demanda da cidade de São Paulo inteira? Outro ponto que também levei para o relator, em que fiz a discussão, também tem relação com a cidade de Tiradentes, é a Casa Ser. A Casa Ser é uma casa que atende mulheres, ela faz serviços de saúde ligados à saúde da mulher, então pré-natal, o acompanhamento mesmo ginecológico da mulher. É uma casa referência que deveria ser espalhada para a cidade inteira, mas mais uma vez a gente tem apenas uma casa com uma Casa Ser que faz esse atendimento à saúde da mulher, à saúde reprodutiva da mulher, inclusive também é um polo hormonal na cidade de São Paulo, e a gente tem apenas uma Casa Ser. É um centro de referência muito importante, inclusive tenho orgulho de ter feito parte do meu pré-natal dentro desse equipamento e fui muito bem atendida, mas infelizmente a gente tem apenas um equipamento que tem sido sucateado. A gente inclusive apresentou emendas de vereador para comprar alguns equipamentos para esse serviço, mas é óbvio que essa precisa ser uma gestão feita pelo município de São Paulo. É o município, é a Secretaria de Saúde, é a Prefeitura, é o prefeito Ricardo Nunes que precisa investir para que centros como esse sejam espalhados pela cidade de São Paulo, para que as mulheres possam fazer sua ultrassom, possam fazer mamografia nos seus territórios e que não fiquem tanto tempo nas filas. Então essa também foi uma emenda apresentada. Gostaria de citar também as emendas da cultura. O nosso gabinete apresentou mais ou menos 70 emendas ao orçamento relativas à Secretaria Municipal de Cultura e aos projetos culturais. E repito, embora a gente saiba que há um esforço tremendo do vereador Sidney Cruz, que também tem uma preocupação muito grande com a cultura, a gente sabe que a Secretaria de Cultura está numa situação deplorável. Nos últimos dias a gente tem acompanhado a Secretaria Municipal de Cultura se quer dar conta dos próprios projetos que ela já executava antes. Não dá conta. Não dá conta, não consegue abrir os seus editais, não consegue pagar as pessoas que já foram contempladas por os editais. E a gente vê aqui ainda um avanço muito pequeno que provavelmente não vai comportar a contratação de funcionários públicos para a Secretaria Municipal de Cultura, que é a única coisa que vai solucionar o problema da Secretaria Municipal de Cultura. A gente está falando de uma secretaria que não tem funcionários. Uma secretaria que não funciona e que não consegue executar os seus recursos porque não tem condições mínimas de fazer com que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, a gente vê o assanhamento para cima dos equipamentos culturais e para os projetos que existem dentro da Secretaria de Cultura, no sentido de privatizar, de terceirizar esses equipamentos. Então, a lógica se repete a mesma lógica liberal. Deixa os equipamentos definharem até uma situação que você olhe para as pessoas e diga não tem outra coisa que fazer a não ser entregar a interesses privados esses equipamentos. Então, a gente, obviamente, gosta de fazer a discussão do orçamento, consegue apresentar e fazer a discussão com o relator, mas, infelizmente, essa é um PL que a gente não pode votar favorável, porque os problemas da cidade são absolutamente maiores do que se apresentam aqui nesse orçamento para ser resolvidos. E eu queria encerrar falando da assistência. Eu acho que a gente vai entrar num debate no ano que vem, em que o debate da assistência é fundamental. A gente tem visto pessoas dizendo que estão há 3, 4, 6 meses tentando entrar em contato com o CRES, com o CRAS, não consegue o seu atendimento. A gente teve uma peça aqui acordada, inclusive entre a gestão Ricardo Nunes e os trabalhadores da assistência, para que houvesse um recurso para assistência social, e a gente não consegue apresentar, a gente não apresentou acho que praticamente 1/3 do que era necessário para que esses programas, que foram pensados justamente junto com a Secretaria de Assistência Social, sejam executados. Então, nem o que a própria Secretaria propõe como política de assistência no ano que vem, a gente não vai ter garantido por conta do orçamento que a gente aprova aqui hoje. Então, fica impossível para a bancada do PSOL votar favorável nessa peça. Obrigada, presidente.